Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todas e a todos. Eu queria também dar as boas-vindas à Associação Nacional de Parceiros das Plataformas Alternativas de Transporte, ao Dr. Miguel Colácio e ao Dr. Tiago Pinheiro. Sejam bem-vindos a esta comissão parlamentar. Vamos então dar início à nossa audiência. Eu iria desde já informar da distribuição de tempos que temos. A Associação terá 10 minutos iniciais para expor o assunto que nos traz. Os grupos parlamentares aqui representados terão 3 minutos para vos colocarem perguntas, findos os quais terão mais 10 minutos para responder às questões que vos são colocadas. Aproveito também para vos informar que estão presentes os grupos parlamentares do CDS, do PAN, do Partido Socialista, do PSD, do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Iria pedir-vos que não levem a mal, se porventura, porque já fui informado disso também, se alguma senhora ou algum senhor deputado tiver que se ausentar e eventualmente regressar, porque nós estamos já com uns minutos de atraso e temos outros trabalhos a decorrer. E, portanto, porventura, algumas senhoras ou alguns senhores deputados terão que se desdobrar noutros compromissos que decorrem em simultâneo. Muito bem, assim sendo, eu não sei quem vai usar a palavra. Muito bem. Distribuirão os 10 minutos entre vós em função da gestão. Muito bem, faz favor. Eu naturalmente terei alguma tolerância de tempo, ou seja, não precisamos de cumprir os 10 minutos com rigor. Apenas referia a esta dificuldade que temos de vários compromissos em simultâneo. Faz favor. Muito obrigado. Sr. Doutor, eu pedia só para ligar o microfone, até para efeitos de gravação da nossa... Começou há cerca de 5 anos. Em 1 de novembro de 2018 entrou em vigor a Lei 45. Como é natural, nós, passado um ano da lei entrar em vigor, por uma curva de aprendizagem, detectámos várias arestas que poderíamos limar, algumas coisas que a lei não tinha tido em atenção, porque por circunstâncias da própria atividade, e acho que há aqui muitos pontos onde podemos melhorar. Em dos números que temos, que são públicos do IMT, teremos 9 plataformas eletrónicas a operar. Temos, neste momento, os dados mais recentes, 6.977 empresas operadores de TVDE. Empresas essas que nós representamos, que são as empresas que detêm as viaturas e que têm um vínculo laboral com os trabalhadores. E temos 23 mil, ou mais de 23.167 pessoas licenciadas com capacidade para operar nesses veículos. Só de referir que este número não tomem atenção, porque saiu uma informação do IMT, porque o IMT vai emitindo informações sem agendamento, portanto não há timings conforme são questionados ou não. Existem, e foi apresentado na comunicação social, um rácio entre motoristas de TVDE e motoristas de táxi. Só não foi apresentado onde é que estes dois círculos se interceptam, porque muitos dos motoristas de táxi, por um ato administrativo, conseguem pagar a taxa e serem motoristas de TVDE. Portanto, para perceber aqui se existe aqui algum enviesamento nestes números ou não. Os números de 2019 são mais de 200 milhões de euros faturados e cobrados 46 milhões pelas plataformas. A distribuição, atentando à informação do IMT,
serão cerca de 4.000 operadores em Lisboa, 1.000 no Porto, 800 em Setúbal, mas também considerados na área metropolitana de Lisboa, e depois por os distritos. Senador, desculpe interromper, não se perca, por favor. Diga, diga. Tinha informado que queria fazer uma apresentação. Para dizer que temos os meios à sua disposição. Não, eu depois envio esta apresentação, Aí, é só seria do bem. texto, Eu peço desculpa fazer aqui o porque enquadramento, eu também não como quero tínhamos estar sido informados. a amassar, não, Muito bem. não porque o hardware não encaixa aí a ficha, não há problema. Pronto. Feito este enquadramento, quais são os pontos que eu traria aqui para a discussão da Comissão e que estamos também disponíveis para responder, mas acima de tudo trazer ao debate. Eu trouxe aqui 7 pontos, vou referir muito telegraficamente quais são e depois no fim, como há a questão das perguntas, podemos voltar a eles. Em relação à lei, temos, relativamente ao IMT, detectámos um problema que até agora não teve resposta ou não teve iniciativa do IMT, que foi o controle de horas de atividade. Isto está referido no artigo 13. O IMT tinha ficado pela lei responsável de fazer esta fiscalização em termos de controle de horas entre as diferentes plataformas que hoje, à data de hoje, existem 9 registadas. Portanto, a pessoa que trabalha, que faz o seu login na aplicação, se não houver uma interseção dos horários que faz nas diferentes plataformas, bem como a forma discricionária das plataformas contarem o tempo de trabalho. Se é por condução com o cliente, se é por condução em vazio, já não é contado como horas de trabalho, quer seja o retorno, quer seja a disponibilidade só online. Pronto, este é um dos pontos que nós não tivemos ainda qualquer resposta do IMT. Relativamente à formação, e isto destas dores de crescimento e desta curva da aprendizagem que tivemos, a formação foi ministrada por entidades portanto, competentes e regulada pelo IMT. Mas essa formação, quanto a nós, teve 2 problemas que se vêem agora, passados um ano, quando fizemos um como geral de como correram as coisas. É uma formação que, na nossa opinião, não é muito rigorosa. É uma formação que não inclui o domínio da língua portuguesa, embora a formação que seja enviada para o IMT seja em português, mas a lei não o obriga a que seja em português, mas se a formação é enviada para o IMT em português, portanto tem que ser ministrada em português, mas depois não há um controle. O que a gente vê depois no terreno é pessoas que não dominam, eu disse em inglês, peço desculpa, o português, peço desculpa, que não dominam a língua portuguesa. E depois a avaliação que é efetuada dos formandos, existe uma parte online que nós, ou a entidade, neste caso o IMT, não consegue comprovar se a pessoa online, se é a pessoa que faz aquela formação ou se é outra, e depois na questão da avaliação final é feita pelas próprias entidades formadoras. Quanto a nós, essa avaliação final deveria ser feita um modelo semelhante à escola de condução no exame de código. Porque o que é que acontece? No exame de código, por muito boa que a escola seja, não há 100% de aprovação. Portanto, se nós estamos com taxas de 100% de aprovação de uma entidade que se avalia os formandos ou avalia a sua própria formação, existe aqui acho eu, um enviesamento da questão da avaliação em termos de seriedade. Em relação à fiscalidade, nós temos o mesmo CAI que tem os transportes ocasional de passageiros e outros transportes similares em veículo ligeiro. E quanto a isso, temos 3 pontos muito simples. É a dedução integral do IVA nos gastos com combustíveis, porque só era considerado no caso do gasóleo. A isenção do IUC afeta aquele carro, à semelhança, estou a dizer tudo à semelhança do que existe em termos fiscais para o mesmo CAI, portanto estamos no mesmo CAI de atividade, e o desconto que já existe também dos 70% de ISV na aquisição de viaturas com os moldes idênticos ao que existe. Portanto, nesta parte só estamos a pedir equidade em termos fiscais. Na Autoridade de Seguros e Fundos, relativamente aos seguros, nós detectámos aqui uma situação que já questionámos para a autoridade, que é os números que são dados pelo mercado segurador português, principalmente, a gente sabe que 2, 3 players detêm uma grande cota de mercado, aparece como sinistralidade automóvel e não como do setor. E nós, neste momento, estamos a pagar um valor, quanto a nós, exageradíssimo
de seguros. Porquê? Porque, primeiro ponto, falta de concorrência, na nossa opinião, porque os preços são todos muito similares e por cima, e existem 2, 3 players que vincam esse preço em termos de seguros obrigatórios automóveis. Quando a gente tenta extrapolar para o seguro na Autoridade de Seguros e Fundos, não existe essa informação que deveria ser pedida por setor, porque existem 2 desculpas, é a sinistralidade e o custo do sinistro. Mas os dados que existem é só para o setor automóvel, e a sinistralidade e os custos do sinistro não jogam os números não batem certos com os valores de seguros que a gente tem. Assumindo que nós temos mais sinistralidade e custo de sinistro do que um carro particular, não consigo compreender como é que um RC se vê na televisão por 10 euros por mês e nós estamos a cobrar valores acima dos 2.500, 3.000 euros de seguros automóveis, 4.000, sim, que a responsabilidade civil bem acima de 15 vezes mais que esse valor. O porquê? Teremos poucos players, não teremos concorrência, teremos o mercado segurador suportado a tirar uns lucros desta atividade. Portanto, esse é só o nosso ponto. Em relação a 2 pontos telegráficos, em relação à ANA, já pedimos uma reunião porque recentemente na zona de largada de passageiros, a partir da segunda vez que a viatura lá vai nós ou outra, temos que pagar 2 euros. E nós estamos bastante preocupados porque isto é imputado depois ao cliente final e amanhã estamos a pagar o mesmo para deixar o cliente num centro comercial ou noutra plataforma de transportes, em que para deixar o passageiro somos obrigados, naqueles 10 minutos, a partir da segunda entrada, embora a pessoa deixe 1 minuto para deixar a pessoa, tem que obrigatoriamente passar por lá tipo portagem para pagar 2 euros. Se for para um terminal, se for para outro, já não. Portanto, no meu ponto de vista, temos que perceber aqui quando é que estamos numa situação puramente mercantilista e que nos acessa à liberdade de deixar as pessoas em pontos de tomada e largada. Último ponto, o reconhecimento do setor como parte do sistema público de mobilidade, no caso das greves de combustíveis. Nós não fomos incluídos nesse sistema e nós pensamos que somos uma alternativa de transporte ou transporte coletivo e, portanto, bastante preocupados se a situação se repetir. Obrigado. Muito boa tarde, Sr. Deputado, Sr. Vice-Presidente. Eu já apelava agora à capacidade de síntese. Muito rapidamente, sim. São só pequenos pontos a focar, que há muita confusão entre operadores de TVD, plataformas e motoristas. Só para recordar que nós somos empresas 100% portuguesas. Nós somos os detentores das viaturas, somos nós operadores que fazemos o investimento nas viaturas, somos nós que suportamos os motoristas e os seus pagamentos. Os motoristas são portugueses, são pessoas portuguesas e estrangeiros também. Criámos muito autoemprego com a entrada da lei, nomeadamente com a Constituição de Novas Sociedades. Somos uma atividade que demos possibilidade a muitas pessoas que estavam fora do mercado de trabalho, nomeadamente desempregados de longa duração, pessoas com mais de 40, 45, 50 anos, que não estavam enquadrados no mercado de trabalho e que conseguiram no TVDE encontrar uma atividade, desde homens, mulheres. Basicamente, nós queremos, passando aqui à lei, queremos uma lei justa para todo o setor. Nós vemos o setor do transporte ligeiro de passageiros como um todo e não apenas como 2 fações, digamos assim, que existe neste momento. Porque também o queremos defender, não o queremos canibalizar e, portanto, também há algumas situações que gostaríamos de ver na lei, também para proteger o mercado em si, para proteger os operadores, para proteger os motoristas, também da grande capacidade de persuasão, neste caso das plataformas. Disse. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, então, iria passar a palavra aos respectivos grupos parlamentares, começando pelo PSD, pela senhora deputada Márcia Passos. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada pela vossa presença, antes de mais, por estarem aqui e por ajudarem na reflexão de uma lei que está ainda numa fase muito embrionária, portanto, estamos todos muito receptivos a todos os contributos que nos possam trazer no sentido desta reflexão ser uma reflexão alargada e de podermos melhorar a todos os níveis. Eu fiquei atenta e sensibilizada para as questões que levantaram, mas gostaria de vos colocar 3 questões.
A primeira tem a ver com a formação, foi uma questão que abordaram na vossa exposição e, portanto, tem a ver com a formação aos condutores, e eu gostava de saber se esta formação é uma formação que é contínua, se é feita só ab início, quando é requisito para a licença, ou se ela tem alguma periodicidade ao longo do exercício da atividade. Por outro lado, também com este caráter de saber se existe ou não periodicidade, perguntava-vos acerca do certificado do registro criminal. Se também, de vez em quando, de 3 em 3 meses, de 6 em 6, ou uma vez por ano, ou seja, qual for a periodicidade, se os condutores são obrigados a fazer esta entrega da atualização do certificado do registro criminal. E, finalmente, gostaria de saber como é que se defende o consumidor no caso de um eventual litígio na prestação deste serviço. E isto, com toda a abertura, vos digo que do conhecimento que vou tendo acerca desta matéria, dá-me ideia, mas posso estar errada e, portanto, perdoem-me se assim for, que há algumas das plataformas são plataformas que podemos chamar plataformas sem rosto. E, portanto, a minha questão é, onde é que eu, consumidor, me dirijo? Se eu quiser reclamar de algum serviço, quais são os direitos que me estão assistidos e como é que isso pode fazer valer. E eram estas as questões que vos deixava. Peço-vos desde já desculpa porque, entretanto, terei necessariamente que me ausentar e perdoem-me se não ouvir as vossas respostas, mas ficará aqui o nosso assessor que certamente ouvirá. E muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, dar as boas-vindas aos representantes da Associação Nacional de Operadores de TVD, é assim já da Associação Empresarial. Portanto, esta é a nova nomenclatura, não é? Dar-vos as boas-vindas. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como sabem, porque acompanharam certamente, este foi um debate muito amplo que houve na última sessão legislativa. As nossas posições são por mais consabidas, defendemos um equilíbrio entre os diferentes operadores e os diferentes tipos de operação e continua a ser essa a nossa forma de agir. Sobretudo salientava uma das coisas que o Sr. Doutor teve a oportunidade de referir quando falou em setores, dentro dos setores e falanges e grupos, nós refutamos. Sabemos que, em parte, essas dinâmicas acabam por acontecer, mas é justamente isso que nós queremos combater e foi justamente isso que tentámos também com a Lei 45. Quer-nos parecer, apesar de tudo, e agradecendo estes 7 pontos que nos trouxeram, que alguns deles se desdobram, que um ano é ainda pouco para se fazer a avaliação completa daquilo que foi uma legislação tão densa, que gerou uma discussão, e não havia forma de ser diferente, tão complexa. De todo o modo, encaramos o vosso contributo já como uma base de trabalho para uma futura reflexão e, nesse sentido, é bom ficarmos já despertos. No entanto, também deixar de forma clara que uma revisão de uma lei tão recente é algo que nós não encaramos no curto prazo, mas é muito importante, e para não nos percepcionarem de forma errada, é muito importante termos este feedback vosso para percebermos as coisas que vão menos bem. Como disse, a curva de aprendizagem é para todos, também é para o legislador, e nesse sentido tomamos boa nota das questões que dizem respeito à relação com o IMT, à formação, à avaliação que é feita, a questão dos CAIs, sendo que algumas destas coisas foram tendo correção no Orçamento de Estado também, não todas, mas algumas delas também o tiveram, e às questões da sinistralidade, dizer ainda que continuaremos a acompanhar com o mesmo espírito, e aí se podem contar do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aquilo que for a evolução da arquitetura jurídica do setor. Isto é, não estamos aqui para favorecer nem desfavorecer nenhuma tipologia de serviço e, por maioria de razão, é importante mantermos este contacto e, no fundo, era esse o desafio que também deixávamos e a disponibilidade do Partido Socialista para continuar a ouvir de forma detalhada aquilo que vão identificando. Frisando, no entanto, com toda a franqueza, porque nos parece apropriado, que é ainda assim, do ponto de vista daquilo que é a maturidade de uma lei muito recente. E, como tal, provavelmente, se voltarmos a ter esta conversa
no prazo de um ano, os senhores terão outras observações a fazer e nós próprios, da autoavaliação que fazemos também desta lei, também o teremos. De todo modo, agradecer a vossa disponibilidade. No fundo, não tenho questões a colocar, porque as questões que tinha a colocar seriam o que é que vos aprazia partilhar connosco. Já tomámos boa nota, quer os deputados do PS aqui presentes, quer a nossa assessoria tomou boa nota destas preocupações e tentaremos mitigá-las na justa medida em que faremos a avaliação da lei e, portanto, ficamos ao vosso dispor. No fundo é isso. Não estranho o facto de não colocar questões, mas é importante referir. Estamos perante uma lei muito recente, uma lei que teve um caminho muito longo, como sabem, e, portanto, também não podemos andar, que é uma das críticas que se faz ao legislador, andar sistematicamente a mudar a lei e, portanto, também tem que haver aqui algum período de maturação. De qualquer forma, ficaram registadas as vossas preocupações. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar o Presidente e o Vice-Presidente da Direção da Associação Nacional de Parceiros das Plataformas Alternativas de Transportes. Agradecer a vossa exposição. Enfim, já tivemos a oportunidade, enquanto grupo parlamentar, de reunir e de perceber mais concretamente estes 7 pontos que aqui elencaram, que de facto eles são relevantes e as matérias relacionadas com o transporte de passageiros, como já foi dito na anterior legislatura, foram alvo de um debate alargado e, acima de tudo, porque estamos perante uma realidade que era nova no nosso país. E, portanto, teria que haver adaptações necessárias, não só do ponto de vista de defesa do consumidor, mas também de defesa dos próprios trabalhadores e da forma como o mundo digital e as plataformas digitais acabam por ter influência na forma como, não só neste setor e como estamos a ver em muitos outros setores e com um crescimento bastante grande, como é que isto afeta diretamente também a forma como as pessoas trabalham, têm ou não vínculos laborais, têm ou não defesa nesse mesmo trabalho e, portanto, o debate sobre o transporte de passageiros acabou por ajudar a iniciar um debate em Portugal relativamente ao digital, às plataformas digitais e à forma como o legislador necessariamente tem que adaptar a lei existente, porque são realidades novas e, portanto, têm que ser legisladas nesse sentido. A única questão que colocaria, porque nos parece importante, até porque, como já foi dito, temos outra audiência, tem a ver com a questão do controle de horas de atividade, que referiram como sendo uma das falhas de fiscalização, digamos assim, do IMT, e perguntar-vos se podiam aprofundar um pouco mais esta matéria e quais é que são as consequências que já estão a ser verificadas junto, nomeadamente, dos trabalhadores, que acabam por ser aqueles que trabalham ou não mais horas do que aquilo que está previsto, e de que forma é que este controle de horas de atividade, não estando a ser feito pelo IMT, que formas é que estão a existir ou não para resolver esta situação, porque de facto nós, mesmo por questões de segurança, não podemos ter alguém a conduzir durante 20 horas seguidas, não é? E, portanto, como é que esta matéria, do vosso ponto de vista, poderá ser resolvida, sendo certo que o IMT tem aqui, obviamente, uma responsabilidade bastante grande, mas pedia-vos para aprofundarem um pouco esta matéria, porque nos parece uma das matérias mais preocupantes de todas aquelas que aqui elencaram. E agradecer novamente a vossa presença. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar a delegação aqui presente e agradecer a informação que nos trazem a esta Comissão Parlamentar. Vamos tentar abreviar para que seja possível estar nas 2 reuniões que estão agendadas, mas vou ser breve. Aliás, também nós temos essa vantagem do Grupo Parlamentar do PCP já ter recebido a Associação e termos tido conhecimento de muito daquilo que foi aqui transmitido. Ainda aguardamos, aliás, alguns elementos que tinha ficado colocado em cima da mesa nesse encontro e, portanto, reiteramos, de facto, reafirmamos o interesse e a abertura para tomar conhecimento dos elementos que a Associação se propôs fazer-nos chegar, sistematizando esta informação. Eu tenho só 2 questões que gostava de colocar.
que, no fundo, estão muito relacionadas entre si. A questão da organização da oferta e da forma como a concorrência dentro da própria atividade TVDE está a acontecer na vossa perspectiva. Os senhores saberão, e eu até gostaria que pudessem abordar esse tema, saberão melhor do que ninguém, digamos, caracterizar e desenhar o enquadramento do que são os operadores que os senhores representam, desde o microempresário até ao grupo empresarial. E, portanto, há esse, eu diria, ecossistema dentro do setor dos operadores de TVDE. E nós estamos a falar de uma atividade em que, como os senhores sabem, isto que eu vou dizer foi uma das principais razões da nossa discordância em relação à opção política que foi tomada. Estamos a falar de uma atividade em que é possível, digamos, ter a oferta que se entenda, ou que se decida, ou que se consiga ter. Cada operador pode ter um carro, ou pode ter 1000, não é? E pode trabalhar sozinho, ou contratar um número de 1000 pessoas, ou o que for. E a pergunta é, a organização da oferta, quem é que a faz? Num contexto de serviço público que os senhores aqui mencionaram. Ou seja, eu julgo que não é possível hoje em dia, a uma Câmara Municipal, a uma autoridade do Estado, saber exatamente quantos carros TVDE, num determinado momento, estão neste ou naquele concelho. Gostava de perguntar-vos se é assim ou não. Quem sabe, de certeza que é a plataforma. Nem sei se será o operador, não é? O operador saberá de si e dos seus. Mas quem sabe mesmo de ciência certa é a plataforma. O Estado não sabe. A Câmara Municipal de Lisboa não sabe quantos carros TVDE estão na cidade de Lisboa. Pergunto eu se isto é assim como eu estou a dizer ou não. Eu já nem estou a dizer controla, estou a dizer sabe. E, portanto, é a plataforma que define o preço, é a plataforma que liga e desliga o motorista, e eu gostava de vos perguntar se têm tido conhecimento ou não de algumas situações que a nós nos foram transmitidas, de momentos até duvidosos, que levantam interrogações sobre a desconexão que, em algumas situações, acontece em relação a tal ou tal carro, tal ou tal motorista. Motorista, peço desculpa. Eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso. Finalmente, para terminar, relacionado com isto, se existe ou não uma situação de dependência económica relativamente às plataformas, por parte dos operadores. Esta ideia de decidir unilateralmente que se vai baixar a tarifa ou que se vai alterar no algoritmo, etc., que impactos e que implicações é que tem para depois os operadores que estão e para os trabalhadores que estão, naquele caso, ao volante. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS. Muito obrigado, muito boa tarde. Uma questão de economia de tempo. Colocarei aqui umas questões mais singelas, face àquilo que foi aqui perguntado, que eu acho que isto decorre, permite uma resposta longa, seguramente. Começar por cumprimentar, evidentemente, a direção da Associação, cumprimentar também este cidadão que aqui tem o gosto de nos acompanhar nesta audição. E duas questões muito concretas. Uma delas já foi aqui colocada, que tem a ver com a contagem de horas de atividade, ou seja, o que é que está a existir, que compromissos é que existiam e o que é que há ainda a fazer. A segunda questão tem a ver com a questão da ANA, que colocaram no aeroporto, e eu confesso que não percebi exatamente qual é que era a questão em concreto e, portanto, se pudessem de alguma forma explicar novamente, eu agradecia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do PAN. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar, obviamente, aqui os representantes da ANPAT, do Dr. Miguel Colasso e do Dr. Tiago Pinheiro. Da parte do PAN, dizer que nós votámos favoravelmente aqui o estabelecimento deste regime jurídico desta atividade de transporte. Obviamente que importa agora fazer um acompanhamento da aplicação da lei e estamos disponíveis para isso. Tomámos nota de todas aquelas que foram as vossas preocupações.
Julgo que não tenho nada a acrescentar às questões que já foram feitas e, portanto, resta-me agradecer, de facto, a vossa comparência e dizer que, da nossa parte, estamos disponíveis para voltarmos a falar convosco numa outra altura. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, eu daria agora a palavra, durante 10 minutos, à Associação para poder responder às questões que foram colocadas. Ora, Sr. Vice-Presidente da Comissão, Srs. Deputados, obrigado por as vossas questões, dúvidas e vou tentar responder aqui num combo a todos, eu e o Vice-Presidente da Direção. Em relação à formação, existe a obrigatoriedade de uma formação inicial. Informação essa que, para quem não tem formação de CAP como motorista de táxi, tem que fazer a formação. Uma parte, a lei diz, permite, pode ser presencial e a outra por internet. Portanto, é B-Learning. Pode fazer em casa, na plataforma. Quem tem a formação do táxi, como é uma formação com mais horas, a lei definiu que, administrativamente, pagando a taxa, uma taxa do cartão, portanto, será automaticamente atribuído o cartão. Essa formação é renovada de 5 em 5 anos, mas depois existe ali, não sei dizer ao certo, a questão também da idade, porque, portanto, aquilo tem uns ciclos, mas, portanto, o normal é 5 anos a pessoa iniciar, porque depois, se for a do táxi, coincide com a renovação do táxi, depois é administrativamente. O que é que as empresas tentam dar em termos de formação? Primeiro, formação em relação à segurança, à condução preventiva, porque o ativo, o motorista acaba, enquanto colaborador, a andar com um ativo da empresa, portanto, numa ótica até da sinistralidade relativamente aos seguros e aos pagamentos de franquias, e, portanto, esse tipo de formação. Toda a outra formação que não é obrigatória é discricionária das empresas que dão mais ou menos formação às pessoas, se bem que depois tem a questão da renovação. Os registros criminais são pedidos no início pelo IMT, mas temos plataformas como a Uber que continuam à mesma a pedir 3 em 3 meses a entrega do registro criminal. Portanto, sendo aqui, entre aspas, a lei apelidada a lei Uber, todas as outras plataformas vão um pouco, portanto, fazem a mesma coisa e nós 3 em 3 meses renovamos os registros criminais, como diz a lei, com contacto de crianças, isso tudo. Os litígios, a plataforma mais complexas, como a Uber, tem hubs de atendimento, conseguem dar resposta via digital, mas têm estrutura física. Todas as outras que a lei não obriga, não têm. Na nossa opinião, enquanto parceiros ou enquanto empresas a trabalhar para a aplicação, porque a aplicação que faz é ligar o cliente ao operador e depois faz o meio de pagamento, mas nós faturamos diretamente ao consumidor final, que é o utilizador. Nós pensamos que as plataformas terão que ter alguma forma de ou sede física, algum ponto onde se possa reclamar, ou de uma forma digital, mas que essa funcione efetivamente, não seja a pessoa não reclame e indefinidamente não haja depois uma resposta. Pronto, penso que este ponto... Mas há sempre a possibilidade de reclamar junto ao operador. Os operadores também, como empresas, como entidades coletivas, têm, nomeadamente, o livro de reclamações online, eletrónico. Portanto, há sempre também essa segunda opção, sendo a primeira a plataforma. A questão da sua deputada era a plataforma de quem era pedido o serviço e depois não o operador que faz o transporte. Pronto. Relativamente aqui à questão colocada pelo deputado do CDS, à questão da ANA, é muito simples. Nós, quando vamos deixar nós ou qualquer outro agente do turismo, por exemplo, mas vamos falar no setor TVDE, a pessoa apanha um táxi aqui e diz que quer ir para o terminal 1 do aeroporto, para as partidas. O parque obriga o carro a ter que entrar dentro do parque para deixar a pessoa e a sair dentro do parque. Só que a partir da segunda entrada é cobrado, e nisso há um período de 10 minutos, período de carência, como existe, por exemplo, no terminal rodoviário em Sete Rios. O carro mesmo que entre lá para dentro tem 10 minutos para sair. Só que a diferença é que a ANA, há poucos dias, definiu que a partir da segunda entrada cobra 2 euros, portanto começa a cobrar 2 euros. Se a pessoa for para o terminal 2, tem acesso a tomada e largada de passageiros, portanto para deixar a pessoa e vir embora.
A gente não consegue compreender esta... Não consigo... Eu agradeço a explicação, mas quer dizer, como é que a ANA fiscaliza isso? Ou seja, há uma viatura que, pelo que eu estou a perceber, portanto, vai lá, deixa os passageiros, volta a sair, passado uma hora, volta lá novamente, quando volta a segunda vez, há o pagamento dos 2 euros. A segunda não paga, gratuita, a terceira paga. A terceira, há a leitura de matrículas. A partir da segunda. Porque é o único ponto de acesso, porque o outro é para táxis e outro tipo de viaturas, e a entrada é obrigatoriamente pelo parque e depois a cancela faz um reconhecimento das matrículas. Mas isto só no terminal 1 do aeroporto. Nós, por exemplo, quando formos deixar uma pessoa a Santa Apolónia, outro tipo de interface de transportes, estamos um bocado preocupados também, porque amanhã em Santa Apolónia pode ser criado pela entidade que possa, um exemplo, gerir aquele tipo de infraestruturas, a obrigatoriedade de ter que entrar num parque, a obrigatoriedade de ter que pagar para deixar a pessoa fechar a porta e a gente ir embora. Acrescentando só que na ANA existe um regulamento de controle do estacionamento e que tem coimas elevadíssimas para... Nós não podemos parar em qualquer sítio do aeroporto para deixar ou para apanhar um cliente. Lá está, nós somos obrigados a entrar no parque, Kinsanfly, para deixar, é o nome, a denominação do parque, somos obrigados a entrar no parque para deixar e apanhar o cliente, porque ao não fazê-lo, estamos sujeitos a ser autuados em coimas que, salvo erro, começam nos 1.500 euros, 2.500 euros. Portanto, nós temos uma obrigatoriedade, mas essa obrigatoriedade, a partir da terceira, e como compreenderá, o aeroporto é um sítio de grande rotação de chegada e de entrada de passageiros no TVDE, somos obrigados a ir àquele determinado sítio e temos um custo para ir àquele determinado sítio a partir da segunda entrada. É manifestamente, como operador de transporte, não faz sentido nós sermos tratados como um carro comum de um particular que vai deixar o seu familiar, quando somos obrigados a entrar naquele parque e temos um custo obrigatoriamente. Obviamente nenhum TVDE vai 2 vezes ao aeroporto num dia. Vai mais, tanto apanhar... É que depois, lá está, não podemos esperar dentro do parque, temos que sair, portanto, deixamos um cliente. Se tivermos um novo pedido, saímos e temos que voltar a entrar dentro do parque e, portanto, até esta rotatividade, que não vamos fazer paragem dentro do parque para esperar um cliente. Diga. O outro pedido seria para o Terminal 2 e não para o 1. Não, o Terminal 2 não tem. O Terminal 2 só podemos deixar, não se apanha clientes do Terminal 2. Não, nós não apanhamos nas chegadas, não podemos ir às chegadas. O regulamento, lá está, o regulamento da ANA obriga, exatamente, nós vamos sempre para o Kiss and Fly. Okay. Pode ser amanhã alterar o valor para 5 euros. Para 10. Pronto, a pessoa quer só ficar naquele ponto, como quer ficar num seu shopping, como quer ficar na Gar do Oriente, como quer ficar entre campos e depois a questão de imputar esse custo ao consumidor final. Sim. A questão aqui, que se calhar é comum, também do controle de horas. O controle de horas não é efetuado é efetuado individualmente por cada plataforma. O que diz a lei era a questão do IMT fazer esse controle de horas, mas isso teria que recolher a informação de todas as plataformas para perceber onde é que há os pontos de interseção e fazer esse controle de horas. Qual é o problema da questão do controle de horas? É que depois, nesta questão do autoemprego versus grupo empresarial, os interesses do grupo empresarial são um bocadinho divergentes em relação aos colaboradores do autoemprego. Só que se nós vamos começar a baixar, ou seja, as plataformas baixam unilateralmente os preços, que a gente não conseguiu ainda definir qual é o preço abaixo do custo, portanto, a questão do dumping no preço do transporte. Também temos algumas sugestões sobre isso, mas a questão do autoemprego, da pessoa que tem uma viatura que fez o seu emprego, está limitado por grandes grupos se o controle de horas não estiver regulado. Portanto, a pessoa abaixa o preço, em vez de trabalhar 8 horas, trabalha 10, em vez de trabalhar 10, trabalha 12 ou 14, afeta com todas as desvantagens e questões negativas associadas a isso. Por isso é que este controle de horas é imperativo até para se perceber se há cumprimento ou não da lei do trabalho. Pronto.
Relativamente às questões do deputado Bruno Dias, na organização da oferta de TVDE, quando eu digo oferta, diz as empresas em si, não existe, obviamente, um controle. É o mais variado possível. Portanto, temos um autoemprego que teve que criar a sua pessoa coletiva e que tem o seu carro e conduz sozinho. Temos pessoas que terão uma pessoa a conduzir com ela, teremos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 200 viaturas. Não existe uma caracterização específica do setor TVD. É o mais dispar possível. Não temos, porque não existe nenhuma limitação quanto a essa questão. Não é possível saber o número de carros. Não é possível porque não criam os mecanismos, porque o IMT pode criar uma forma de saber quais são os carros que existem. Porque se existe um controle, por exemplo, de motoristas, se existe um controle de operadores, se existe um controle de plataformas, basta o IMT criar uma base de dados de controle das viaturas em si. Quando emite uma licença a um operador, ele será obrigado a registar o carro que é TVDE e passa a existir um controle. Portanto, não nos opomos à partida, desde que não crie mais custos à atividade, não nos opomos à partida em que haja um registro das viaturas que estão afetas, para haver esse tal controle, como diz, da atividade. Em relação à questão da plataforma ligar e desligar os motoristas, ou os operadores, não é só os motoristas, é verdade. É verdade, existem situações em que alguma... está-me a faltar o termo, mas não há uma forma de defesa da plataforma. Exatamente, porque não entregou os documentos, porque os documentos não são aceitos. Se calhar não, é uma das sugestões que nós temos e discutimos internamente, é haver, vamos chamar-lhe aqui uma figura de um provedor que faça precisamente o controle da relação entre as plataformas e os operadores. Por exemplo, voltando só atrás... Eu peço desculpa, agradecendo, só para precisar, na vossa opinião, essas situações que acontecem são perfeitamente claras e correspondendo a regras pré-definidas ou fica a estranheza de alguma certa, não direi arbitrariedade ou discricionariedade, de situações que ficam pouco claras porque é que eu fui desconectado ou porque é que o operador foi desconectado? Qual é a vossa experiência sobre isso? Só para perceber, porque isto é importante. Em relação aos operadores, o que se tem visto é a questão da demora da submissão dos documentos. Portanto, os documentos são submetidos e, por vezes, há alguma demora, mas perceptível pela administração de ter que validar os documentos ou pedir os documentos novamente ou porque não estão devidamente visíveis, pronto, ou legíveis. Em relação aos motoristas, existem situações pontuais, algumas até chegadas pela comunicação social, e que nos chegam também enquanto das empresas, porque as empresas depois têm que ser registados enquanto motoristas. Por exemplo, nós os dois fazemos parte de empresas, temos empresas operadores, mas ao mesmo tempo também somos motoristas, porque também temos que ter o cartão de motorista, e acredito que haja essas situações pontuais de alguma discricionariedade relativamente ao que é que aconteceu, ou possivelmente que a operadora dá respostas de alguma anomalia, alguma informação que não bata certo e possa ser tentado como uma tentativa de fraude ou algo. Mas sim, essas situações têm que ser olhadas com atenção, porque depois no fundo metem em jogo a vida das pessoas e o rendimento que as pessoas têm que ter para sobreviver. Eu penso que destas perguntas todas, não sei se existe só alguma coisa muito pertinente. Queres falar para terminar? Em relação só ao último ponto que focou da situação de dependência económica das plataformas, obviamente que existe, a plataforma é que medeia, existe de alguma forma também existe um poder dos operadores enquanto de si, e daí é o nosso trabalho também organizar os operadores no sentido de criar uma posição não tanto, ou pelo menos similar à capacidade dos operadores. Temos que também ter a ideia de que são várias as plataformas neste momento, o mercado já não era como que era só Uber e que dominava, ainda domina, é o grande operador, mas e vemos que toma medidas também porque vê beliscada a sua cota de mercado, nomeadamente as reduções de preço, mas sim, existe, obviamente. E daí também termos algumas ideias quanto a isso, no fundo de proteção dos operadores e dos motoristas, para decisões unilaterais tomadas pelas plataformas, que
que não sendo ilegais, porque não o são, prejudicam os operadores, os motoristas e até poderão, eventualmente, prejudicar o setor do transporte de passageiros em veículos ligeiros no seu todo. Portanto, é realmente também uma situação que nos aflige e que também procuramos situações para a mesma. Só aqui para o deputado, em relação ao deputado André Pinotes, concordo, a lei apenas tem 1 ano, mas, no nosso ponto de vista, necessita de algumas clarificações e tem pontos realmente que são necessários serem corrigidos. Por exemplo, esta questão da dependência, tem que haver aqui, se calhar, um mecanismo, tentarmos arranjar um mecanismo para os operadores portugueses, as empresas portuguesas, os motoristas portugueses e estrangeiros, terem, no fundo, alguma salvaguarda também para qualquer decisão unilateral que nós também não controlamos e que, lá está, não sendo ilegal aos olhos da lei, prejudicam todas as atividades e não só, haverão outras que podemos falar. Portanto, tem toda a razão, a lei só tem 1 ano, mas também queremos manter o diálogo porque achamos também que são necessárias alterações na mesma. Muito obrigado. Eu penso que temos mesmo que terminar. Não que eu não dê mais alguma tolerância de tempo, a questão não é essa. A questão é que há senhoras e senhores deputados que têm outros compromissos e outras audiências às 14h30. Agradecemos ao Sr. Vice-Presidente da Comissão e aos Srs. Deputados por nos terem recebido. Muito obrigado. Boa tarde. Nós agradecemos também o facto de terem vindo e também agradecemos que partilhassem então a apresentação. Para a Comissão, para o mesmo e-mail, quando enviaram o pedido. Sim, a Comissão depois distribui.